Olá pessoal, o vídeo de hoje é Nada nasce do zero. Quando a gente pensa em tudo que existe, a primeira pergunta que vem à mente é: de onde surgiu isso? Pela tradição, a gente entende que só a figura de Deus seria possível, seria capaz de criar algo do zero. Sendo assim, todo o resto, todas as outras configurações realizam algo a partir de algo. Tem até uma expressão em latim, né, nihil, né, do nada, nihil nihit, do nada, nada. Então, o cinema não é diferente. O cinema produz, o cinema cria a partir de alguma coisa. Daí a ideia desse vídeo, nada nasce do zero. Existe uma herança, existe uma reconfiguração, isto é, os mestres fundadores do cinema, eles forneceram os materiais, os moldes, as ideias, as teorias, enfim, toda uma forma de fazer, né, toda uma técnica, e essa técnica foi sendo aperfeiçoada, foi sendo melhorada, adaptada, utilizada e até muitas vezes substituída, né? Algumas coisas ficaram ultrapassadas, mas a ideia geral é que nada parte do zero. O cinema, nesse sentido, então, ele se configura como uma linguagem construída por camadas históricas. Essas camadas significam, uma certa forma de ver, os pais fundadores, como Griffith, como Méliès, né? Aqueles que realizaram, aqueles que criaram gêneros, como ficção científica, como o drama, o épico, né? E depois foram fornecendo outros elementos para que fossem criados outros gêneros e que o cinema se tornasse essa arte tão multifacetada, tão cheia de diversidades, não é? Então, o cinema, ele é uma reconfiguração, ele é uma remontagem, são camadas que vão se sobrepondo e que na hora de criar um diretor, por exemplo, contemporâneo, ele tem as suas influências, as suas referências maiores, e ele traz um pouco disso, mas também tenta acrescentar um pouco do seu próprio estilo, não é? Para se firmar como autor. Sendo assim, a ideia de originalidade, ela acaba se tornando um mito moderno. Essa preocupação de ser original, digamos, ela é meio que herdada da necessidade do capitalismo de estar sempre inovando em produtos. Como as empresas precisam estar sempre inovando, elas se colocam a essa condição de estar sempre apresentando um novo produto para vencer a concorrência que é feroz, as pessoas também acabaram introjetando essa ideia de se inovar, de se renovar, de se refazer. E aí surge aquela ideia de eu sou a minha melhor versão, ou quero atingir a minha melhor versão. E, vamos ser sinceros, é difícil estar sempre se reinventando. Tanto produtos da indústria, quanto pessoas, né, estarem sempre se reinventando. Não dá para a gente se desprogramar e se programar novamente, trocar o nosso software, trocar o hardware, isso ainda é mais difícil, né? Então vamos pensar assim, a ideia de originalidade é um mito. Tudo é uma apropriação e uma reconstrução, uma reconfiguração por camadas. Talvez se a gente pensar assim, não só para o cinema, esse raciocínio funciona, ele pode ser levado para outras áreas da vida, fique mais fácil, fique mais leve a nossa tarefa, né? Então, o que é o cinema de fato? Ele é uma criação, mas é uma criação como uma forma de reorganização do já existente, daquilo que já existia. Então, podemos pensar, né? Pega lá as teorias do realismo ou do surrealismo, teorias que vêm lá do início do cinema, das primeiras configurações teóricas. Podemos pegar, né, o cinema alemão ali, com o cinema fantástico,
cinema de terror, enfim, trazer essas referências e fazer um mix. Eu vou dar um exemplo assim, depois de filme ao final, mas a gente pode já adiantar um filme como Pecadores, que foi indicado ao Oscar, nós estamos falando de 2026, ele bateu o recorde de indicações para um filme só para uma edição do Oscar, 16 indicações, e ele é um filme, para quem já viu, né, que mistura vários gêneros, várias técnicas, várias tendências cinematográficas. Então ele é ao mesmo tempo um faroeste, ao mesmo tempo um filme de fantasia, porque é um filme de terror com vampiros, né? E ele vai misturando essas configurações e vira um mix, né? Uma salada mista em tela, e que foi muito bem feito, ficou agradável de se ver, não ficou algo que incomoda, porque muitas vezes a mistura ela incomoda. Então, uma boa produção, um bom filme, é quando ele mostra as suas referências, ele deixa transparecer essas referências, mas aponta para algo de si próprio, algo original seu, né? Ele se apropria dessas referências e cria algo relativamente novo. Então a palavra relativamente aqui é boa para a gente pensar que nada nasce do zero. Então o cinema ele reorganiza aquilo que já existia, ele traz essas referências, essas camadas de produção e insere, né, se apropria, utiliza na sua própria produção contemporânea, dentro de filmes, dentro da própria linha de produção atual do cinema. Então a gente pode dizer que a herança estética ela é uma condição de invenção. Quando vamos estudar cinema, propriamente dito, a gente tem que estudar a história do cinema. Então a gente acaba tendo que estudar as referências, os pioneiros, e depois todo o traçado, toda a trajetória evolutiva do cinema, como que foi passando de uma técnica para outra, e isso muitas vezes tem a ver com o desenvolvimento da ciência, que vai desenvolvendo novas tecnologias, e essas tecnologias trazem novas condições de gravação de imagem, de áudio, né, possibilidades de edição, e por aí vai, né? São só alguns exemplos. Então a herança estética ela é uma condição da invenção. Eu preciso ter uma noção de tudo que já foi inventado para poder, com propriedade, criar algo relativamente novo. Então, por isso que a teoria muitas vezes é importante. Uma pessoa pode fazer algo original ou relativamente novo sem ter conhecimento de teoria, sem ter conhecimento da história de um dado segmento. Nesse caso, no nosso exemplo, o cinema, pode. A pessoa pode não ter feito faculdade de cinema e se tornar um diretor, e um diretor até bem sucedido. Porém, não é? Nós estamos falando de exceções. A maioria dos casos, a pessoa cursou ali uma faculdade de cinema, ela teve a ideia, se apropriou daquilo que foi produzido antes, e agora, né, dentro do nosso tempo, dentro desse espírito do século XXI, estamos falando de 2026, ela faz uma mistura disso, ela produz filme, não a partir do nada, mas a partir de um know-how já constituído, né, de uma forma de produzir já consagrada, e ele acrescenta algo de seu, de próprio, de autoral a esse filme, a essa produção. Os filmes sempre dialogam com outros filmes. Aliás, eu tendo a dizer que filme bom, pode ser filme, pode ser série, qualquer produção audiovisual de qualidade, ela vai se remeter a algo que veio antes dela. Você vai assistir aquele filme e você já vai perceber com quem ele está dialogando. Digamos assim, vamos pegar essa ideia, né? Que se você quer ser grande, você tem que se subir nas costas dos gigantes. Essa frase não é minha, né? Essa frase é do Isaac Newton. Supostamente ele teria dito essa frase quando perguntaram para ele: como você chegou tão longe? E ele teria respondido: é porque eu subi nas costas de gigantes. Querendo dizer que ele tinha
se apropriado de tudo que Kepler, Galileu, Copérnico haviam produzido, e depois ele se apropriou disso de forma autoral, digamos, continuou de onde eles pararam e produziu a sua própria teoria. Isaac Newton, para quem não sabe, é o pai da física moderna, né? Principalmente dos conceitos ali da mecânica dentro da física. Então, esse é um exemplo bom para mostrar como que a gente tem que, sim, ser tributário, reconhecer a contribuição, o trabalho de autores que vieram antes. Isso em qualquer área, tá? Em qualquer área, a gente tem que conhecer o trabalho dos predecessores, dos pioneiros, e no nosso trabalho isso já vai aparecer. Porque não tem como eu disse, como é a premissa inicial do vídeo, fazer nada do nada. Então nós precisamos partir dessas referências e daí encarar o desafio de construir algo relativamente novo. Esses filmes, então, dialogam com outros filmes, principalmente porque os filmes são construídos, são elaborados dentro de uma ideia de gênero. Ele pode até mesclar gêneros, mas os gêneros estão sempre ali como uma referência. O que são os gêneros? São as formas facilmente reconhecíveis para um filme. Então, quando eu vejo um filme em que os personagens estão numa paisagem desértica, eu não vejo carros, né? Eu só vejo cavalos, as cidades são construídas basicamente de madeira, tudo muito empoeirado, eu já sei que se trata de um faroeste, né? E o filme se trata ali por volta do século XIX, entre 1850 e 1880, principalmente, é faroeste reconhecível. Agora, quando eu olho para um filme e vejo naves espaciais, trajes como se fossem trajes especiais de astronautas, eu vejo armas a laser, computadores ultra sofisticados, eu já sei que é um filme mais futurista e que vai estar mais dentro do gênero de ficção científica. Então, isso é uma forma, né, os gêneros são formas de reconhecer facilmente os filmes. Por quê? Porque o espectador ele tem as suas predileções, e aí se ele gosta de um determinado gênero, ele muitas vezes se coloca para escolher um filme sempre dentro do mesmo gênero. É assim que as plataformas hoje de streaming são organizadas, né? Tanto séries quanto filmes são catalogadas, estruturadas dentro de gêneros para facilitar para o espectador na hora, né, dele escolher a sua diversão, o seu entretenimento, né, o seu produto ali a ser consumido. Então, essa influência que foi resgatada, apropriada, ela é uma continuidade, né? Cada filme que remete a uma influência, remete a uma tradição, é uma forma disso continuar. E é tudo aquilo que continua no tempo, é isso que define uma tradição. É aquilo que se prolonga no tempo, às vezes até se perpetua no tempo, claro, e no espaço. Então, essa continuidade não é uma cópia, né? A influência como continuidade deve ser tomada como continuidade e não como cópia, né? Se a gente vê um filme, assiste um filme e ele está muito, digamos, alinhado com outro filme, aí a gente tem uma sensação ruim, uma impressão ruim. Isso é uma cópia. E pior, muitas vezes a cópia é mal feita, né? Ela não supera o original. E aí a gente entra nessa tradição que tem hoje, né, dos remakes. Eu entendo a necessidade do remake como uma necessidade de, muitas vezes, trazer para essas gerações atuais um produto importante. Então, um filme que está lá, vou pegar o exemplo, Nosferatu. Então você tem o Nosferatu original lá da primeira década do cinema, né? E aí, 1920, por ali, década de 20, e aí você tem o Nosferatu mais recente, 100 anos depois, né? Acho que 2024, né? O Nosferatu.
Então, você não dá para esperar que essas gerações atuais vão buscar lá em 100 anos atrás um filme preto e branco, né, um filme com uma outra estética, uma outra dinâmica, que eles vão procurar. Filme alemão e tudo mais, né? E às vezes até é difícil de achar. Mesmo com boa vontade, isso acaba sendo difícil de encontrar. Então, muitas vezes, um remake ele é necessário. Porém, ele não tem que ser uma cópia, né? Ele tá retomando aquela ideia, aquela história, aquela narrativa, mas sim, ele pode ser acrescido, né, de ingredientes do nosso tempo, com toda a tecnologia e também até o ideário, né, o imaginário dos dias atuais. Nesse sentido, a gente tem o passado operando no presente da imagem. O passado como referência, mas trazido de volta, e essa imagem renovada, essa imagem atualizada, com esse passado de pano de fundo, né? Esse passado ali presente, até visível, perceptível, mas esse presente mostrando o que ele tem de diferente, qual é a sua característica específica, né? Então, a referência é o passado, mas o tempo é o presente, e nos filmes isso tem que ficar claro. Então, no Nosferatu, que foi o exemplo que eu dei, para quem assistir as duas versões, isso vai ficar muito claro. Se alguém já assistiu a versão antiga, a preocupação não vai mais ser a história, reconhecer e entender a história, o que está acontecendo. Vai sim ser perceber como que aquele produto antigo foi atualizado em uma nova estética. Isso é muito legal, isso é muito importante, e o cinema precisa disso. Estamos falando, então, de uma memória cinematográfica. A memória cinematográfica como um repertório vivo. Isto é, os filmes que foram construídos, nós estamos aí com 100 anos, 130 anos para ser exato, né? O cinema foi fundado em 1895, a primeira exibição em Paris. Então a gente toma ali como marco de fundação até 2025, 130 anos. Então, uma linguagem que tem 130 anos de história, então ela tem muitas referências que não podem ser desprezadas. Não podem e não devem ser desprezadas. Então, a memória cinematográfica, ela é trazida sempre à baila como um repertório vivo. E esse repertório vai se mostrando, vai se reatualizando em novas produções. Também tem a específica importância de fazer com que as gerações, vamos supor, você assiste séries como Stranger Things, né? E isso remete a produções dos anos 80, a músicas, a filmes, e aí essa geração de agora vai resgatar, ou pelo menos tomar contato com produções da época dos pais deles, quando os pais tinham a idade deles, né, nos anos 80, por exemplo. Então, já passado 40 anos, aí, quase avós já, né? Os avós tiveram essa referência. Quem tinha 15 anos em 1985, nasceu, portanto, em 1970, hoje já está com 55, 56 anos. Então já está aí quase na idade de avô. Né? As referências, então, que marcaram a experiência fílmica dos avós, que passaram para os pais e agora para os filhos. Criar no cinema, então, é escolher o que transformar. Algumas coisas, elas são mais passíveis dessa transformação, outras menos. Criar é escolher o que você vai transformar, o que você vai adaptar, o que você vai trazer para esse dado momento com uma nova reconfiguração. Criar é sempre isso. Criar é transformar. Criar, sabendo, né, e partindo do pressuposto aqui da nossa discussão, que nada nasce do zero, criar é transformar. O cinema, então, ele é a arte da reconfiguração permanente. Imagina um estúdio de Hollywood, né? Eles montam aqueles cenários gigantescos para fazer um filme, e aí tem o cenário, tem os figurinos, tem os equipamentos, toda aquela parafernália, e tudo isso fica ali num depósito,
fica arquivado, ele fica guardado, e aí novas produções, principalmente, como eu falei, da questão dos gêneros, se todo aquele figurino, todo aquele cenário era para um filme de ficção, quando aquele mesmo estúdio for fazer outro filme de ficção, tudo isso é reaproveitado, né? Assim como uma escola de samba, por exemplo, de um desfile de um ano para o outro, ela adapta, né? Aproveita muito material. Começar do zero digamos assim, insustentável, porque é tudo muito caro. Então, um filme aqui para a gente pensar essa relação de que nada nasce do zero, talvez um dos melhores diretores que façam isso, Kill Bill, do Quentin Tarantino. Quem conhece Quentin Tarantino, qualquer filme dele, mas principalmente Kill Bill, sabe que ali está um pastiche, ali está uma colagem, o filme todo é um conjunto de referências preciosas para o cinema. Ali tem os filmes de artes marciais, ali tem o Blaxploitation, que são aqueles filmes dos anos 70 com temática negra, tem os filmes de vingança, não é? Então tem toda uma estética ali, e o Tarantino é mestre em trazer trilha sonora. Ele fala que hoje em dia não precisa produzir mais nada, compor mais nada para o cinema. Já tem muita música boa feita, é só pegar essas músicas, se apropriar delas, às vezes colocar um arranjo diferente ali, mas e adaptar, né, colocar ali como trilha sonora nos filmes. Então ele é defensor dessa ideia, e ele traz muito das suas influências dos anos 70, dos anos 80, né? Ele traz muita coisa do cinema independente, da música folk, enfim, é uma miscelânea. De fato, o Tarantino é um alquimista do cinema, né? Então, para ele, nesse filme, Kill Bill, a criação é uma recombinação explícita de tradições e de obras. Ali fica tudo muito claro. Ele está fazendo esse movimento, não só Kill Bill 1, Kill Bill 2, né? E também, por exemplo, no Bastardos Inglórios, fazendo também no Django Livre. Ali fica muito claro todas as suas referências, Pulp Fiction, né? É um diretor que é um prato cheio para a gente entender que nada nasce do zero, e dá sim para você recompor, reconfigurar, criar a partir de referências, que essas referências apareçam visíveis no seu produto, mas também mostrem um quantum da sua originalidade. Isso é Quentin Tarantino, e é isso que tornou ele um dos maiores diretores contemporâneos. O nosso livro de referência é Don Quixote, de Miguel de Cervantes. Obviamente, um dos livros mais tradicionais, mais clássicos, um dos maiores clássicos da literatura mundial. Esse livro, se eu não me engano, só a Bíblia supera Don Quixote em número de traduções, de línguas em que esse livro, foi publicado. E o Don Quixote trata de um personagem de uma história que é digamos assim, é um livro feito por livros, feito de livros. Ou seja, é um reaproveitamento, é uma paródia e uma reconfiguração de formas anteriores da literatura de cavalaria. Então, toda aquela literatura medieval, toda aquela produção épica, os romances, a farsa, tudo isso é adaptado e bem, digamos, harmonizado dentro de Don Quixote. Don Quixote é uma leitura difícil, mas obviamente ela pode ser adaptada para os nossos tempos, tem muitas formas, né, de acessar esse conteúdo de uma forma mais palatável para o público atual, mas o ideal é a gente tentar realmente acessar o original, entender por que essa obra é um dos maiores estandartes da literatura mundial, né? Um dos maiores símbolos de boa literatura, que resistiu à prova do tempo e está aí como referência até hoje. Então, como fechamento desse vídeo, né, nós temos aí o exemplo atual, a cultura de remix,
no TikTok, né, nos Reels, que utilizam templates, trends, como reaproveitamento de áudio, montagem como linguagem, né, tudo isso sendo reaproveitado em vídeos, né, formas básicas que são só acrescidas de outros elementos para ter vídeos de alta rotatividade, né, e fácil fazer como em série esses vídeos aí nessa cultura do TikTok. E também os universos compartilhados, a gente tem muito isso em algumas séries, temos isso também, reboots, né? Eu acho que a série de Star Wars é uma das que utilizam muito disso, né? Esses universos compartilhados, esses reboots, esses remakes, essas ramificações que vão surgindo, spin-off e tudo mais. Então, isso é um reaproveitamento, uma reconfiguração, aproveitar todo o legado de uma herança poderosa trazida aí pelos filmes que vieram antes, né? Então são essas estruturas narrativas reaplicadas como uma engenharia da herança. A herança que traz os elementos e aí você tem uma engenharia que remonta e rearticula tudo isso para produzir o relativamente novo. Toda imagem deixa vestígios, razão crítica é ensinar a ler essas imagens.